amados, eu não poderia fechar o assunto das igrejas, né? De falar da história de todo o cristianismo, sem falar do assunto das 7 igrejas. Então nós vamos tratar desse assunto hoje, para que a gente possa fechar esse assunto, né? E ter uma melhor compreensão até mesmo das coisas que hão de acontecer. Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre as 7 igrejas. As 7 igrejas do Apocalipse. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Apocalipse, no capítulo, a partir do capítulo 2. Amém? Glória a Jesus. Vamos ler então o texto que vai dizer assim: Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. Sei que não suportas os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e descobristes que eram mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém? Antes de nós continuarmos a leitura sobre as igrejas, eu preciso ler com vocês o capítulo 1, a partir do versículo 20. Essa informação é muito preciosa. Então, antes de nós continuarmos a leitura das igrejas, vamos ler esse texto do Apocalipse 1, a partir do verso 18. Diz assim: Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte, presta atenção nisso, e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tens visto, as que são, as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Então, antes de nós continuarmos a leitura, deixa eu apenas frisar uma informação importante. Jesus aqui, ele está se revelando ao apóstolo João, amém? A Bíblia diz que esse encontro foi tão poderoso que ele caiu como morto, mas o Senhor o tomou pela mão e o levantou. E aqui, a partir do verso 19, ele vai falar que é para ele escrever as coisas que são e as que hão de acontecer. Ou seja, existem no livro de Apocalipse revelações para o futuro da igreja. Amém? E ele também vai dizer que existe um mistério. Qual é esse mistério? 7 estrelas na mão direita e os 7 candeeiros de ouro. É porque nos versículos anteriores ele vai dizer que Jesus, ele está vestido como um sumo sacerdote. Ele está com uma veste branca, um cinturão de ouro, e ele passeia no meio dos 7 candeeiros de ouro e tem na sua mão 7 estrelas.
E agora Jesus vem trazendo qual é a revelação desse mistério. E ele vai dizer que as estrelas são quem? Os anjos das igrejas. E os candeeiros são a igreja, as 7 igrejas. Amém? O que ele está querendo dizer com isso, amados? Ele está dizendo o seguinte, que ele é o que governa em relação à igreja, ele é o que ainda governa todas as coisas e sempre as governará. Amém? Ele tem na mão dele os líderes das igrejas. Os líderes pensam que fazem aquilo que querem, mas se fizerem aquilo que querem, podem ter certeza que haverão de prestar contas a Deus, porque o Senhor Jesus tem eles na palma da mão. E ele diz que ele passeia no meio dos candeeiros, ou seja, ele sabe o que está acontecendo em cada uma das suas igrejas. Ele não está à mercê, não existe nada em oculto que ele não esteja sabendo. Amém? Então isso é uma informação muito importante para nós continuarmos a leitura das 7 igrejas, acerca das 7 igrejas. E nós lemos então a primeira igreja, que tem por nome Éfeso. Vou escrever aqui. Então a primeira igreja é a igreja de Éfeso. Vamos ler a segunda igreja, que diz assim, versículo 8 do capítulo 2. Tá? Agora o capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, e o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que está para sofrer. Escutai, o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais provados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Então, a segunda igreja é a igreja de Esmirna. Terceira igreja. Verso 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome, não negastes a tua fé. Em mim mesmo, nos dias de Antipas, que fiel testemunha em mim, foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Assim, tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o
recebe. Então a terceira igreja é a igreja de Pérgamo. Quarta igreja. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua perseverança. Sei que as últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, o lançarei num leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ferirei de morte os seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha a mente e o coração. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo, porém, a vós, os demais, que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tendes, retende-o até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações, com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a quarta igreja é a igreja de Tiatira. Vamos para a quinta igreja. Capítulo 3. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: isto diz o que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tem nome de que vive, mas está morto. Sê vigilante e confirma o restante, que estava para morrer. Pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste. Obedeça-o e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberá a que hora sobre ti virei. No entanto, também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. Ao que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a quinta igreja é a igreja de Sardes. Sexta igreja.
Versículo 7 do capítulo 3. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aos da sinagoga de Satanás, ao que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a sexta igreja é a igreja de Filadélfia. Vamos lá, versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a última igreja, que é a sétima, é a igreja de Laodiceia. Então, é muito interessante nós olharmos para essas igrejas, por quê? Essas igrejas, elas podem ser interpretadas de algumas maneiras. E eu vou falar aqui para vocês quais são as maneiras mais convencionais que as pessoas, ao olharem para esse texto, elas vão interpretar. Amém? Vão dizer que essa interpretação de tudo aquilo que nós lemos aqui é apenas uma interpretação literal. Por quê? Porque de fato essas igrejas existiram. De fato tudo isso que nós lemos aqui aconteceu mesmo, né? Então eles vão dizer assim, olha, tudo que está escrito aí é literal apenas, é para a igreja que existe, as 7 igrejas que existiram na Ásia, lá na época em que elas existiram, né?
Só que tem um detalhe muito importante que não nos faz ficar apenas com essa interpretação. Qual é o detalhe? Não eram apenas essas igrejas que existiram. A gente, através da Bíblia, a gente pode constatar que o apóstolo Paulo escrevia a igreja de Tessalônica, né? A igreja de Corinto, a igreja de Colosso. Então, essas não eram apenas as únicas igrejas da época. Se fossem, a gente poderia olhar para essa interpretação literal e ficar apenas com ela. Mas, se diante de todas as outras igrejas que também existiram literalmente, o Senhor Jesus tem o cuidado de reservar 7. E através dessas 7, Ele quer nos dizer algo, Ele quer nos mostrar algo. Amém? Então, elas existiram, existe a interpretação literal? Sim. Mas nós não podemos fechar apenas nessa interpretação. Glória a Deus. Nós também vemos que alguns teólogos vão dizer que essa interpretação, ela é histórica. Como assim, pastora? Vou explicar. Lembra que a gente viu os períodos da história? Então, alguns vão dizer assim, olha, essas igrejas nada mais são do que a representatividade de uma linha cronológica da história da igreja de Jesus. Vou explicar. É como se eles dissessem assim, ó, Éfeso representa a igreja apostólica, que nasceu em 30 depois de Cristo e foi até o período de 100 depois de Cristo. Aí Esmirna, eles vão dizer que é a igreja perseguida. Lembra que depois que a igreja nasceu, ela começou a ser perseguida? Então eles vão dizer, a igreja de Esmirna é a igreja perseguida, que foi de 100 depois de Cristo, acho que aqui é 313 depois de Cristo. É isso mesmo. Aí, Pérgamo, eles vão dizer que é a igreja do período imperial, que foi do período de 313 a 590. 590 depois de Cristo. A igreja de Tiatira é a igreja papal, que foi quando foi instituído o Papa da Idade Média, que foi do período de 590 depois de Cristo até 1517. A igreja de Sardes seria a igreja da Reforma, que foi de 1730 a 1900. É 1500. É aqui que é. Tá errado aqui, peraí. 1517. Aí aqui tá errado, peraí. Aqui que é 1730. É. Isso. A igreja de Filadélfia é a igreja missionária. Aqui que é 1730 até 1900. E a igreja Laodiceia, eles vão dizer que é a igreja morna e que vai se tornar apóstata. Que é de 1900 até
a vinda. Então essa é a interpretação histórica, tá? Então eles vão dizer assim, olha, cada uma dessas igrejas vai representar um período da história do cristianismo. Por isso que foi bom a gente estudar toda aquela fase, porque agora a gente consegue visualizar isso aqui, ter o entendimento do que significa cada uma dessas fases aqui. Né? Agora, tem um problema com essa interpretação. Qual que é o problema? É que muitas seitas se aproveitam desse método para dizer que o surgimento da sua religião é no momento da Filadélfia. E que atualmente estão enfrentando a Laodiceia, que seriam as outras religiões. Certamente esta compreensão é equivocada, porque nenhum texto bíblico pode ser usado para exaltar o ser humano ou qualquer organização religiosa. Uma grande vantagem da interpretação histórica é que ajuda a compreender a história da igreja cristã. Amém? Então, qual que é o problema dessa interpretação? É que algumas seitas vão dizer assim, olha, nós nascemos no período da igreja de Filadélfia, então a gente é a igreja verdadeira, porque lembra que a igreja de Filadélfia é a igreja, né? Isso. Isso, exatamente. Exatamente. É que na verdade, lembra que a gente estudou das igrejas? Que elas começaram num período, lembra que tem igrejas históricas no Brasil que nasceram nesse período? Depois de 1900? Então eles vão se aproveitar desse fato para dizer que eles são igreja verdadeira porque nasceram no período da igreja verdadeira. Entendeu? Isso. Entendeu o que eles vão dizer? Compreenderam esse fato? Tá. Agora, qual que é a próxima interpretação que a gente vê? É a interpretação moral. Qual que é essa interpretação moral? A interpretação moral nos chama a atenção para a aplicação prática da mensagem a cada uma das igrejas. Principalmente, devemos entender que nós somos a igreja. Com isso, olhamos para nós mesmos como igreja e percebemos que precisamos obedecer à palavra de Deus. Então, qual seria o terceiro tipo de interpretação? É quando cada indivíduo, percebendo que faz parte do corpo de Cristo, amém? Ele olha para as características das 7 igrejas e consegue enxergar nas 7 igrejas pontos da sua própria vida. Entendeu? Então essa seria a interpretação moral. Tá? E dentro dessa interpretação moral, também existe a interpretação da igreja dos últimos dias. Como assim, pastor? Eu vou explicar. O fato é que, quando Jesus voltar, nós também teremos igrejas. Aí nós já estamos falando de conjunto de pessoas, tá? Também com essas 7 características. Entenderam? Então são esses os modelos de interpretação que a gente tem. E é baseado nisso que a gente vai falar algumas coisas. Glória a Deus. Amém. O que a gente aprende com a igreja de Éfeso? Vamos voltar lá na igreja de Éfeso.
Antes da gente falar de cada uma das igrejas, deixa eu só falar uma coisa que é importante. Você percebe que na carta que Jesus dá para cada uma das igrejas existe um padrão, tá? Qual é esse padrão? Nós vamos ter a apresentação, ai, minha caneta preta ficou em casa hoje. Que triste. Eu gosto mais da preta. Nós teremos a apresentação, depois o elogio. Olha só que interessante, né? Até nisso Jesus é sábio, né? Antes dele repreender, ele elogia. Então ele vai falar do elogio. Depois ele tem uma repreensão. E depois ele tem uma promessa. Então você percebe esse padrão nas 7 cartas que ele vai se apresentar, porque é tão interessante isso, porque Jesus ele é um só, mas ele tem um efeito na vida de cada um de nós, não é assim? Né? Jesus ele trabalha de uma maneira ímpar e particular e singular no coração de cada pessoa. E assim também ele vai fazer com as 7 igrejas. Ele vai se apresentar de uma forma diferente a todas as 7, né? Então isso é muito maravilhoso a gente perceber que Jesus ele se preocupa até com isso, né? É mesmo. Hã? É, exatamente, é isso mesmo. É como, por exemplo, filho, né? A gente tem mais de um filho. Você tenta tratar todos iguais, mas você tem coisas específicas que você trata com cada um, né? Porque cada um é uma pessoa distinta, né? E diferente. Então, apesar do tratamento ser igual no sentido de que todos são filhos, mas cada um recebe, né? Uma ministração dos pais, né? Assim também Jesus vai se apresentar a cada uma das igrejas. E ele vai elogiar essas igrejas, ele vai dar uma palavra de apoio pelo trabalho, ele vai reconhecer todo o esforço que as igrejas têm feito. Amém? E ele também vai trazer uma repreensão. E junto com essa repreensão é uma correção, onde ele também vai dar conselhos. E depois, por último, ele fecha com uma palavra de motivação, ou seja, uma promessa. A gente percebe algumas palavras-chave também nas 7 cartas. Porém, por exemplo, em todas elas ele diz assim, ao anjo da igreja. Percebe que ele fala sempre assim, ao anjo da igreja. Por que ele está falando isso? Ao anjo da igreja é porque existe um que vai ser o responsável de dar conta daquela igreja, né? Então a gente percebe, em todas as igrejas existia uma liderança eclesiástica, existiam os presbíteros, existiam os diáconos, os obreiros, mas vai ter um que Deus vai chamar para prestar conta daquela igreja, né? Então por isso que ele fala o anjo da igreja. Ele não chama toda a liderança da igreja para prestar conta. Ele fala, eu quero só o anjo aqui, que o meu papo reto é com ele. Entendeu? Sim, no caso é o pastor responsável espiritualmente pelaquela igreja. Porque é muito interessante, porque essa palavra no original, ele significa de fato o anjo que dá a mensagem. E qual que é o anjo que dá a mensagem? Não é o anjo que pertence ao exército angelical. É aquele que dá a mensagem que Deus
ordena para aquela igreja, né? Porque se fosse assim, nós poderíamos então trabalhar dentro de uma doutrina que existem anjos que são responsáveis por cada uma das igrejas, né? E essa doutrina não é bíblica, não existe isso. Então é muito mais aceitável a interpretação de que é o anjo mesmo responsável por aquela igreja. Exatamente. Exatamente. Amém? Então você vai perceber essa palavra-chave em todas as igrejas. Outra palavra-chave, isto diz, ou assim diz. Quando ele vai se apresentar, ele fala assim diz, ou isto diz. Né? Exatamente. Olha como que olha a diferença com as quais ele se apresenta. Ele fala aquele que tem na sua destra 7 estrelas, o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu, o Filho de Deus, o que tem olhos como chama de fogo, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, o que é santo e verdadeiro, o Amém, a testemunha fiel, o que tem a chave de Davi, que abre a porta que ninguém fecha. Então isso é maravilhoso, que ele realmente vai se mostrar de uma forma diferenciada para cada uma das suas igrejas. Outra palavra-chave, ele vai dizer: conheço as tuas obras. Glória a Deus. Só tem uma igreja que ele não fala isso. Conheço as tuas obras. Ele fala assim: conheço a tua tribulação. Meu Deus do céu. E tem uma igreja, que é a igreja de Esmirna. Aqui, ó. A igreja de Esmirna. Ele fala: conheço a tua tribulação. E para a igreja de Pérgamo, ele também não diz conheço as tuas obras. Ele diz: conheço o lugar aonde habitas. Então, para a igreja de Pérgamo, ele diz que ele conhece o lugar. Outra palavra-chave: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, se você prestou atenção, por exemplo, ele deu a carta para a igreja de Éfeso. Ele poderia ter dito: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque ele estava dando para Éfeso. Mas em todas as cartas ele diz: às igrejas, ou seja, o que ele está dizendo para Éfeso serve também para as outras. O que ele está dizendo para Esmirna serve também para as outras. Entenderam? É por isso que existe a interpretação de aplicação pessoal. Tá? Então isso é um detalhe muito importante. E também outra palavra-chave em todas as cartas é ao que vencer. Ou ao vencedor. Amém? Ele dá 7 promessas maravilhosas. Ele fala assim, ó: você vai comer da árvore da vida, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Darei o maná escondido, lhe farei autoridade sobre as nações. Deixa eu falar 2 coisas aqui interessantes, olha só. Quando ele fala assim: de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. O que ele está querendo dizer com isso, gente? Sim, mas de fato, o que isso significa? Exatamente. Qual é o grande problema do pré-tribulacionismo? É porque eles dizem que o período da tribulação é a ira de Deus.
Então, eles pegam o texto que diz que nós seremos salvos da ira e dizem assim: olha, tá vendo? A igreja não passa pela tribulação porque a igreja vai ser salva da ira. Só que o grande problema é que eles esquecem dos outros textos que falam sobre a ira. E quais são os outros textos que falam sobre a ira? Está relacionado ao lago de fogo e de enxofre, quando a ira de Deus será consumada. Em quem? Nos filhos da desobediência, em Satanás e todos os seus demônios. Lembra que o pastor pregou há dias atrás que o inferno, ele não foi feito para as pessoas, né? Porém, os desobedientes, os filhos da ira, serão lançados lá. Concluímos, diante disso, que a ira de Deus não é a tribulação. A tribulação é a perseguição do anticristo. O que é a ira de Deus? A ira de Deus é a segunda morte. Por quê? Porque todo ser humano, até a vinda de Jesus, vai morrer. Sim ou não? Né? Só aqueles que tiverem o privilégio de estarem vivos no dia do arrebatamento é que não passarão pela primeira morte. Qual que é a primeira morte? O corpo. Mas a Bíblia diz de uma segunda morte. Qual que é a segunda morte? Quando a alma desta pessoa é lançada no lago de fogo e de enxofre. Entenderam? Então essa é a segunda morte. Primeira morte do corpo. Segunda morte, a consumação da ira de Deus. Entenderam? Então Jesus está dizendo: de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Você pode até morrer no seu corpo físico, mas a segunda morte você não vai passar por ela. E por isso nós seremos salvos da ira de Deus. Entenderam? Glória a Deus. Outro ponto importante que ele fala aqui, ele fala assim, ó, lhe darei, numa das promessas que ele dá para as igrejas, ele fala assim, ó, presta atenção, lhe darei autoridade sobre as nações. Diga assim comigo, uau. Isso é uma prova de que o milênio, os 1000 anos que Cristo governará sobre a terra, acontecerá de fato e de verdade. Porque como nós teríamos autoridade sobre as nações se não fosse através do milênio? Porque o que vai acontecer no milênio, gente? Lembra de 2 Pedro, oh meu Deus, perdi o capítulo, é 2:9, né? Que fala, vós sois geração eleita. Deu um bug aqui na minha cabeça, é 2:9. Fala assim, vós sois geração eleita, sacerdócio real. Quando que a igreja vai ser rei e sacerdote? No milênio. Em que outro período isso poderia ser real? Não tem como. Então o período do milênio precisa acontecer literalmente para que a igreja esteja reinando com Cristo nessa terra, literalmente, e que a igreja tenha domínio e autoridade sobre as nações. Porque esse mundo jaz do maligno. Entenderam? Então isso são detalhes que faz cair por terra muita coisa. Vamos continuar aqui. Aí ele fala, eu farei coluna no templo de Deus. Eu escreverei. Lhe darei um novo nome. Eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Gente, você acha que se não tivesse milênio, nós ia governar no trono lá no céu com Jesus?
Vocês acham que ia dar bom isso aí? Não tem como. Então, quando que a gente vai se assentar no trono com ele? No milênio. Então, de fato, o milênio é real. Glória a Deus. Quais são as 7 lições que nós podemos aprender com as igrejas do Apocalipse? Vamos voltar lá agora, para o capítulo 2. A gente vai falar, a gente não vai se aprofundar, porque não dá tempo, tá? Esse estudo das 7 igrejas, ele é muito profundo. Foi. Então, a gente vai só passar por cima dele, tá? Assim, tipo, de uma forma bem geralzona. A igreja de Éfeso. Gente, olha só. Quem que era a igreja de Éfeso? Era a igreja que existia numa cidade que houve um grande avivamento em Éfeso. Porque em Éfeso, eles cultuavam a deusa Diana ou Artemis. E lá tinha um templo gigantesco, onde as pessoas cultuavam esses deuses de forma aberta, tá? E esses cultos a esses deuses eram regadas a muita prostituição. É por isso que você vai ver na Bíblia sobre as prostitutas culturais. Quem eram elas? Eram as mulheres separadas para ficar no templo, porque eles acreditavam que através do relacionamento sexual se adoravam aqueles deuses. Então eles levavam as oferendas e tinham relações com essas mulheres dentro do templo desses deuses. Então a cidade era infestada disso. A cidade era infestada de feitiçaria e de idolatria. Até que o apóstolo Paulo chegou lá e houve o quê? Um grande avivamento. Todo mundo se converteu. Aquelas imagens dos deuses foi feita uma montanha. Eles queimaram tudo em praça pública. E foi por isso que eles aprisionaram Paulo e Silas na prisão. Lembra do texto que fala que eles foram para a prisão? Que eles foram chicoteados e foram lá para a prisão. E começaram a louvar a Deus. Lembra disso? Isso. Então foi dentro de todo esse contexto onde houve um grande avivamento na cidade. E a cidade passou a se voltar para o Senhor, diante de toda essa situação. Amém? Fala. Sim. Gente, por artigo de curiosidade, e para a gente entender bem o panorama da circunstância, trazendo as igrejas que ficavam em Roma, principalmente, quando você estuda o panorama, né, grego e romano, por que era muito comum você ver estátuas onde demonstrava muito corpo, onde eles só usavam pano, porque eles amavam de um nível muito grande o corpo humano, era uma alta adoração. Os esportes, as artes, era tudo a ver com isso, o contato do corpo humano. Os jogos que eram feitos nas arenas eram feitas muitas das vezes com o corpo para fora. Por quê? Porque eles queriam demonstrar a superioridade corporal de quanto era lindo. E eles refletiam e tiravam isso de supostamente os deuses. Né? Eu gosto muito de estudar a mitologia para eu entender essa questão do panorama deles. Então, quando eles faziam isso, por exemplo, a questão da pedofilia até mesmo, para eles era muito comum eles terem relacionamento com meninas muito novas. Por quê? Para eles era corpo, era coisa assim. E os pais e as mães não se escandalizavam. Por quê? Porque era prazeroso para eles ver aquilo acontecer, porque era contato corpo a corpo, era aquilo que valorizava e reverenciava os deuses. Então, por isso que tinha sempre essa questão de ter relações sexuais dentro dos templos. Por quê? Porque para eles era uma adoração. Tanto dentro quanto fora dos templos era sempre uma adoração. Era sempre uma
demonstração de que meu corpo é lindo, de que o corpo humano ele é perfeito, e é isso que o mundo precisa. Então essa questão de colocar o homem sempre em primeiro lugar, no topo de tudo. Por isso que as maiores cidades dos filósofos da época também eram na Grécia, e na cidade de Atenas também, era muito por quê? Porque era sempre essa valorização do homem acima de tudo. É verdade. E olha só, e o apóstolo João, ele foi o primeiro pastor dessa igreja. Você já imaginou Jesus chegando pessoalmente falando assim: João, vem aqui que eu quero conversar com você sobre a sua igreja? Meu Deus do céu. Então, amados, o que acontece? Essa igreja era uma igreja que ela se preocupava muito em fazer as coisas certas. Eles queriam que tudo acontecesse da maneira certa. Então eles tinham uma preocupação gigantesca com isso. Tipo assim, olha, tudo quanto é heresia, vamos extirpar do nosso meio, né? Os falsos apóstolos, a gente não admite. Então eles eram muito corretos. E Jesus, ele elogia isso, porém ele vai dizer que ele tem contra eles uma coisa. Qual que é essa coisa? Que eles deixaram o primeiro amor. Então, o que a gente aprende com a igreja de Éfeso? A voltar para o primeiro amor. Que não adianta a gente fazer tudo certo, porque senão a gente vai entrar dentro daquilo que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13. Eu posso falar a língua dos anjos, né? Eu posso fazer todo o bem aos homens, mas se eu fizer isso sem o amor, né? E esse amor não é o amor que o mundo prega, mas é a essência do amor verdadeiro e real, que é a própria presença de Deus. Amém? Então, voltar ao primeiro amor é muito importante. Então, é isso que a gente aprende com a igreja de Éfeso. O que nós aprendemos com a igreja de Esmirna? Isso mesmo. Olha o versículo 9 que ele diz assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Aí ele diz, aí entre parênteses, eu não sei como está na sua Bíblia, na minha está entre parênteses, ele diz assim: mas tu és rico. Por quê? Porque a pobreza era apenas algo exterior, era apenas aquilo que era visto pelos homens. Mas quando Jesus olhava para essa igreja, ele não viu uma igreja pobre, ele viu uma igreja rica. Amém? E aí, olha só que interessante, ele diz assim, que a igreja de Esmirna é a outra igreja que também não recebe repreensão, né? Nós temos a igreja de Filadélfia, que não recebe nenhum tipo de repreensão, e a igreja de Esmirna, que também não recebe nenhum tipo de repreensão. Só que mesmo sem receber nenhum tipo de repreensão, Jesus está dizendo para eles que Satanás, ele fala aqui, ó: escutai, o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais provados e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aí você pensa assim, cara, a igreja não tem repreensão, e Jesus está dizendo que o diabo, ele vai autorizar o diabo a pegar alguns daqueles e lançar eles na prisão, para que eles passem por uma tribulação de 10 dias.
Aonde que fica a doutrina do triunfalismo aqui diante dessa igreja? O que que a gente aprende com a Esmirna? Perseverança e principalmente suportar as tribulações da vida. Amém? O que que a gente aprende com a igreja de Pérgamo? A igreja de Pérgamo, a palavra Pérgamo significa elevação. E aqui eu quero trazer uma ênfase muito interessante, que na igreja de Éfeso também tinha isso aqui, ó. Presta atenção. Não, na igreja de Éfeso não tinha. Pelo contrário, eles odiavam as obras dos nicolaítas. Pastora, quem são os nicolaítas? São os filhos do São Nicolau. Não, estou mentindo. É os que comemoram o quê? Não. Olha só que interessante, gente. Os nicolaítas, eles eram um grupo de pessoas que eles tinham uma função. Eles eram chamados de os conquistadores de pessoas. Porque Nico, a palavra Nico, ela é do grego, significa conquista. É por isso que a palavra Nike em inglês, ela significa conquistador ou vencedor. E laítas são povos, tá? Então, nicolaítas são conquistadores de povos ou de pessoas. E aí nós somamos com o fato de que Pérgamo, Jesus dá uma ênfase para eles que eles estavam num lugar elevado. Só que esse lugar elevado, Jesus chama de... Cadê? Deixa eu achar aqui. Jesus chama de o trono de Satanás, que está no versículo 13. O trono de Satanás. Isso. Então, o que significa isso, gente? Significa toda essa estrutura de autopromoção, de autorrealização, de pessoas que querem fazer o seu nome, da igreja que quer ter o seu nome no destaque, na relevância de tudo. Não é errado uma igreja ser relevante numa cidade, não é errado isso. Mas o conceito de reino não pode ser perdido, no sentido de que não é a minha igreja. Amém? É a igreja de Jesus. Amém? Então esse era o grande X da questão. Tá? Então a igreja de Pérgamo, o que nós podemos aprender com ela? Que ela, apesar disso, ela reteve o nome, não negou a sua fé. Amém? Teve um homem chamado Antipas, que foi uma fiel testemunha. Ele foi morto, mas eles permaneceram com a sua fé. Sim, porque na igreja de Éfeso ele vai dizer: vocês odiaram as obras dos nicolaítas, qual eu também odeio. É no versículo 6 do capítulo 2. Ele fala aqui, ó. Quais eu também odeio. Certo, gente?
A igreja de Pérgamo, ela ensinava a doutrina de Balaão. E qual que é a doutrina de Balaão? Qualquer semelhança não é mera coincidência com os dias de hoje. Então, a doutrina de Balaão, ele foi alugado para profetizar. Ou seja, esse era o ensino dele. Sim, o fato, ele era um profeta, né? E tudo que ele profetizava acontecia. Então, no caso dele, não se podia usar, por exemplo, o fato de que ele profetizou, não aconteceu, está errado, ele não é de Deus. Não, porque tudo que ele profetizava acontecia. Balaão. Por isso que Baraque. Sim. Porque qual que é a história de Balaão, gente? O Baraque foi atrás dele. Ele consultou a Deus. Deus falou, não vai. Ele falou para o Baraque, eu não vou. Só que depois Baraque veio e ofertou o que para ele? Riqueza, ouro. Chegou lá e despejou assim. E aí, é tipo assim, eu não preciso mais ouvir Deus sobre isso, porque eu já estou recebendo a minha recompensa, né? Deus já está mostrando que Ele está me abençoando. Olha aqui o tanto de riqueza. O Balaão, o que acontece? Como ele viu que a profecia dele não derrubaria Israel, porque Israel estava guardado, ele disse para o Baraque, só tem um jeito de destruir esse povo, faz eles pecarem. Traz as moabitas, as prostitutas, para que elas venham seduzir eles, para que eles caiam em prostituição e adultério, aí vai abrir a brecha. Aí o Satanás pode entrar e derrubar, acabar com todo mundo. Então o que a gente pode aprender com Pérgamo? Perseverar na fé, né? E não adotar a doutrina de Balaão e muito menos os ensinos dos nicolaítas, né? Isso que a gente aprende. Tiatira, né? Vamos para Tiatira. Era uma igreja, como a Lu acabou de falar, muito bonita, por assim dizer, porque eles tinham obra, eles tinham fé, eles tinham perseverança. E as obras últimas deles eram melhores do que a primeira. Sim. Só que tinha um problema lá dentro. Eles toleravam a Jezabel, né? Aí ele fala, quem que é essa Jezabel? É uma profetisa, que com o ensino dela, ela engana os servos, seduzindo-os a prostituírem e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, e aí depois, mais para frente, ele vai trazer isso como uma conclusão, dizendo as profundezas de Satanás. Sim, porque a tolerância é tipo assim, eles sabiam que estava errado, mas como estava dando certo, dando resultado, glória a Deus. Então o que a gente aprende com a igreja de Tiatira? Não tolerar aquilo que não é de Deus, né? Se não é de Deus, é melhor cortar, é melhor se afastar, é melhor, né, do que ficar tolerando algo que não é de Deus. Próxima igreja, Sardes. O que a gente aprende com Sardes? Sim, o que acontece? Eles tinham nome de que vive, mas estava morto. Só que
A partir do versículo 2, ele fala assim: ser vigilante e confirma o restante. Depois, mais para frente, ele vai dizer assim, ó, no versículo 4: no entanto, também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Sabe o que a gente enxerga aí? Deus separando um remanescente. Glória a Deus. Então, diante de uma igreja que estava prestes a morrer, uma igreja que estava morta, ela só tinha nome que estava viva. Era uma igreja zumbi. Era a noiva do Chuck. Sim. Uhum. Então, diante dessa igreja, tinha uns que não se contaminaram. Tinha o restante, os que restaram. Amém? Glória a Deus. E esses, as obras deles foram achadas perfeitas diante de Deus. Que é o que está no versículo 2 aqui, ó. Pois não achou perfeitas as tuas obras. Tá certo. Isso é o que você tinha falado. É isso mesmo. Desculpa, eu que errei aqui quando eu li. Sim. A igreja de Filadélfia, a amadinha de Jesus. Essa igreja, o próprio nome da igreja, né? Filadélfia, significa amor fraternal, né? Filo de amor e Delfos de irmãos. Então, a igreja de Filadélfia, ela tinha um amor fraternal. E Jesus não tem nenhuma repreensão contra ela, e ele ainda diz: todos vão saber que eu te amo. Aí ele fala assim, ó: visto que guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir no mundo. Agora eu quero fazer uma pergunta: guardar significa tirar? Não. Exatamente. Guardar significa você colocar dentro. Então Jesus, durante o período da tribulação, ele vai pegar a igreja Filadélfia e vai guardar dentro dele. Olha que coisa linda, gente, isso. E para testificar isso, ele diz que ele vem sem demora. Amém? E que ele... Cadê a parte que fala que ele tem a chave? Tá aqui. Ele fala que ele tem a chave de Davi. O que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ou seja, tem uma porta. Essa porta, o nome dela é escape. E quem tem a chave dessa porta é o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, por isso que a igreja verdadeira não precisa temer a tribulação. Porque ela recebeu uma promessa, que ela vai ser guardada. Amém? Glória a Deus. E a igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia tem uma característica muito interessante, né? É a igreja dos ricos. É a igreja dos ricos. Assim, mas é a igreja dos ricos, né? A igreja que tem muito dinheiro.
tenho falta. É o que ela diz de si mesma. Fala assim, eu não preciso de mais nada. Então esse era o conceito das pessoas que estavam naquela igreja. Olha, a gente já alcançou o ápice do sucesso. E a gente não precisa de nada, inclusive de Jesus. A gente nem precisa mais dele. Tanto é que ele está da porta para fora. Porque o texto de Apocalipse 3:20, que a gente usa para falar do incrédulo, a gente fala assim, abre a porta do seu coração, eis que Jesus está à porta e bate. Não é do coração do incrédulo que ele está falando isso, não. Exatamente. Isso mesmo. Então, Jesus, ele está do lado de fora dessa igreja. E essa igreja nem percebeu que ele não estava mais lá. Olha que coisa. Sim. Então Jesus está batendo na porta dessa igreja dizendo, vocês vão deixar eu entrar? Né? É Jesus chegando na área VIP da igreja e o segurança pedindo, sua credencial, por favor. Eu coloquei. Foi. Aham. Eu coloquei no grupo da igreja esse vídeo. E o pior de tudo, gente, é que essa igreja, ela causava enjoo no Senhor. Porque ela era morna. Ele fala assim, antes você fosse frio, eu ia gostar mais de tu, se tu fosse frio, do que vocês nessa condição de morno. Porque isso dá enjoo. E dá mesmo. Vocês já tomaram água morna de manhã? Em jejum? É ruim, gente, é ruim. E aí ele fala assim, olha, eu vou te aconselhar, tipo assim, eu posso te dar um conselho? Já que vocês não me querem no meio de vocês, eu posso pelo menos dar para vocês um conselho? É mais ou menos isso que ele está dizendo, né? Eu vou te aconselhar, pelo menos para se esse conselho fosse bom, né? Por favor, comprem de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não manifeste a vergonha da tua nudez. E a gente vê isso muito associado realmente com uma igreja que nos últimos dias vai se tornar totalmente apóstata, né? Infelizmente, misericórdia. Bom, vamos encerrar, mas antes, filho, olha aqui para mim. Antes da gente encerrar, tudo isso aqui que a gente falou até agora, facilmente vocês podem encontrar em muitos outros estudos. Porém, eu quero mostrar algo para vocês muito interessante, que foi alguns acréscimos dos estudos que eu já fiz sobre o livro de Apocalipse. E é muito interessante isso. Eu não
não vou conseguir trazer a referência bíblica de tudo isso que eu vou falar para vocês aqui agora, porque senão a gente teria que ter uma outra aula para isso. Eu vou apenas colocar e explicar aqui, tá bom? Lembra que a gente falou que as igrejas é o candeeiro, ou o candelabro, ou o castiçal de ouro? Lembra? Beleza. Então, vamos imaginar todas essas igrejas dentro desse contexto do candeeiro. Então, nós vamos ter aqui primeiro a Éfeso, a Esmirna, qual que é a próxima aí? Pérgamo? Não. É Pérgamo, né? Pera aí. Pérgamo aqui. Aqui Tiatira. Aqui é Sardes. Qual que é a próxima aqui? Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia e Laodiceia. Certo, gente? Olha que interessante. Quando a gente lê Apocalipse 11, lá falam sobre duas testemunhas que surgirão no período da tribulação, né? E os pré-tribulacionistas dizem que essas duas testemunhas são dois homens que vão surgir lá em Jerusalém. Alguém sabe quem eles dizem que são? Quem? Os pré-tribulacionistas dizem que é Moisés e Elias, as duas testemunhas. Só que quando nós vamos aprofundar o estudo sobre as duas testemunhas, a gente percebe que não é isso. Não são dois homens. O que a gente percebe é que a unção desses dois homens, o espírito que estava sobre esses dois homens estarão sobre essas duas testemunhas. Quem são essas duas testemunhas? Puxa vida. Hã? Não tá dando. É um fogo verde. A Bíblia diz, vou falar rapidamente, a Bíblia diz que essas duas testemunhas, elas são como um candeeiro aceso diante de Deus. Na verdade, o texto que fala sobre isso, deixa eu ver se eu acho aqui, só para passar a referência, Zacarias 4, a partir do versículo 1. Zacarias 4, a partir do verso 1 até o verso 14. Se vocês lerem,
vocês verão ali toda a descrição do que para Deus são as duas testemunhas. E uma das descrições é que elas serão como um candeeiro aceso diante de Deus. Das 7 igrejas, quais são as 2 únicas igrejas que não teve repreensão? Esmirna e Filadélfia. Amém? Glória a Deus. Isso. Obrigada. Na verdade, presta atenção, eu vou só falar, tá, gente? Que eu não vou ter tempo de explicar. As igrejas dispostas do jeito que elas estão aqui, elas estão nos contando uma história do que vai acontecer na última semana de Daniel. Pastor, o que é isso? Daniel capítulo 9, a partir do versículo 25. Depois você pode ler lá. Vai falar sobre as 70 semanas de Daniel. Outro dia eu vou explicar sobre isso, tá? Mas isso aqui está contando como que vai ser a igreja durante esse período. A última semana de Daniel é os 7 anos da tribulação. Não é à toa que Tiatira está na haste central. Por quê? Lembra que a Jezabel está sendo tolerada aqui na Tiatira? Sabe quem que é a Jezabel dentro desse contexto? A grande Babilônia. A mãe de todas as prostituições. Entendeu? Por isso que ela está aqui no meio. O Senhor Jesus não escolheu essas igrejas para simplesmente por uma questão aleatória e nem colocou elas nessa ordem por uma questão aleatória. Tudo isso aqui está nos contando uma história. Olha só que interessante, eu vou fechar aqui para você ficar com um monte de dúvida para depois eu poder responder todas elas. Presta atenção. A igreja de Esmirna, agora eu vou dar um nó na cabeça de vocês, presta atenção nisso. A igreja de Esmirna, Jesus falou que eles vão sofrer uma tribulação de quantos dias? A igreja de Filadélfia, Jesus falou que eles serão livres da tribulação. Como que pode isso? Durante o período tribulacional, Jesus sabe a igreja que suporta a tribulação e vai ter coragem de morrer pelo nome de Jesus. E Jesus também sabe que vai existir um povo que não tem condição para isso. E para esse povo vai ter um escape, ele vai guardar. Amém? É por isso que a gente não precisa ficar, oh meu Deus! A gente precisa confiar. Jesus vai olhar para você, você dá conta de morrer por causa dele? Que morra. Porque seu galardão será infinitamente maior. Amém? É simples assim, bem simples mesmo. Como assim, pastor? É assim. Mas ele também vai olhar para você e ele vai ver que talvez você não tenha toda essa perseverança de ser fiel até a morte. Então ele vai te guardar. Ele vai abrir uma porta que vai ser um escape para você. Por isso que lá em Apocalipse 12, ele vai falar de uma mulher que ele vai levar para o deserto, com asas como que de águia. E lá aquela mulher vai ficar guardada. Lembra que eu li esse texto no último culto? É a igreja de Filadélfia. Agora, para a gente poder ir embora, gente, para a gente poder ir embora, presta atenção. Igreja de Esmirna, 10 dias de tribulação. Ai, gente, essas canetas hoje não estão me ajudando. Misericórdia, Jesus. 10 dias de tribulação. São dias literais? Não, não são dias literais, são dias proféticos. Se são dias proféticos, sabe para onde que isso aponta? Para 7 festas proféticas. Lembra que eu falei no primeiro dia? Páscoa, Asmos, primícias. Lembra que eu falei? Pentecostes. Lembra que eu falei no primeiro dia?
As 7 festas proféticas já se cumpriram até Pentecostes. Então ainda faltam 3 festas. Quais são elas? Festa das trombetas, festa da expiação e festa do tabernáculo. São as 3 festas que ainda vão se cumprir. Porque até a festa de Pentecostes, tudo já foi cumprido. Me acompanharam até aí? 10 dias. Vamos escrever as festas aqui que faltam. Qual que eu falei? Trombetas, expiação e tabernáculo. Gente, olha isso aqui. Sabe quando que era comemorado a festa das trombetas? No primeiro dia do 7º mês do ano. Não exatamente, né? Porque o nosso mês não é igual. Mas para a gente poder compreender. A festa da expiação, no 10º dia do 7º mês. E aqui, se não me engano, é o 5º dia. Mas eu quero te chamar a atenção para a festa das trombetas, que o período de tempo delas, entre uma festa e outra, são quantos dias? Por que são 10 dias? A festa das trombetas era um período onde os sacerdotes todos os dias tocavam trombetas. Para quê? Para chamar o povo para se preparar para o dia da expiação. Por quê, gente? Porque esse dia da expiação é o dia de Yom Kippur. O sumo sacerdote ia adentrar no Santo dos Santos, iria fazer expiação pelo povo. E quando ele saía do Santo dos Santos, significava que o povo tinha sido aceito ou perdoado. Então eles iam para celebrar a festa dos tabernáculos. Certo, gente? Presta atenção. Por que você acha que no Apocalipse tem 7 trombetas? As trombetas serão tocadas para chamar o povo para o arrependimento. Quem estarão tocando essas trombetas? As 2 testemunhas. Entenderam? Porque no dia da vinda de Jesus, presta atenção, Jesus não morreu. O sangue dele não foi oferecido pelo nosso pecado. Ele está lá no Santo dos Santos, no ofício de sumo sacerdote. Mas vai ter o dia que ele vai voltar para a terra, que é o dia que o sumo sacerdote sai do Santo dos Santos, para anunciar para o povo que o povo foi aceito. É por isso que na vinda de Jesus vai acontecer o arrebatamento. Porque vai ser o dia que ele vai anunciar o povo que foi aceito. Vocês estão entendendo isso? Então, gente, nós nos encaixaremos em uma dessas igrejas que serão as 2 testemunhas dos últimos tempos. Amém? Glória a Deus. E por isso que ele fala sobre os 10 dias. Tá bom? Isso aqui vocês não vão encontrar em qualquer lugar, tá, gente? Por favor, guardem na tábua do seu coração. Isso aqui é revelação do céu. Não, 7 trombetas serão tocadas. Então, o que acontece?
O livro do Apocalipse, ele não é linear, ele é um cíclico, tá? Isso significa que enquanto vai estar abrindo o selo, vai estar tocando trombeta. Porque tem selo que para ser aberto, a trombeta tem que tocar. E esse é o grande X da questão dos pré-tribulacionistas, porque eles veem o livro de Apocalipse como no livro de Apocalipse está escrito primeiro selo, depois trombeta e depois taças. Eles acreditam que é tudo linear, mas não é. Se você for olhar para dentro das trombetas, dos selos e das taças, você vai perceber que o que acontece é que está sendo descrito, às vezes, o mesmo evento, só que de ângulo diferente. Por exemplo, vamos supor que aconteça um evento lá no Parque da Tianaí. E você está passando de carro e você vê de carro o evento. A sua visão daquele evento é uma, porque você passou de carro. Quem está lá dentro do evento tem uma outra visão. Se alguém estiver filmando com o drone por cima do Parque Tianaí, ele tem uma outra visão. Mas é o mesmo evento. Detalhe que você viu passando de carro, o que filmou de drone não viu. E assim pode ter acontecido, entendeu? Então os eventos do Apocalipse, eles são assim. Às vezes é o mesmo evento, só contado de um ângulo diferente. E eu tenho como provar isso. Se me der tempo, eu tenho. Mas hoje não. Glória a Deus, aleluia. Amém, amados? Vamos orar então.